Mas, Eduardo, o que tu vai nos contemplar aqui com a reencarnação? Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Paulo. Boa noite aos convites que acompanham o programa Grupo Espírita. Inicialmente, eu gostaria de lembrar que a doutrina espírita ela é principalmente confortadora, consoladora, esclarecedora. A doutrina de esclarecimento e de consolo. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós, em algum momento da nossa existência, passamos por dificuldades, desafios de várias ordens, seja aí no contexto social, familiar, de saúde. E a nossa necessidade, muitas vezes, é entender o processo, entender por que a gente está passando por uma dificuldade, por um desafio. É aquilo que eu falo de vários contextos, seja a gente vê muito problemas de relacionamentos, problemas das doenças, separações, e doenças, e a própria pressão social sobre as pessoas hoje é muito grande. Não é fácil o ser humano hoje se conduzir. A grande dificuldade talvez seja a busca de equilíbrio. Reencarnação. O que realmente ela representa para nós? E aí, voltando àquele ponto da dificuldade, do desafio, né? Será que ela não me dá um alento, um entendimento de que essa existência, não sendo a única, e o Espiritismo vem nos dizer isso aí, nós estamos aqui pela primeira vez, o início não foi um beijo, e sim uma continuidade, e o túmulo não será o final, e sim uma porta que se abre para uma continuidade existencial com os seres espirituais que somos. Então isso, de certa forma, refreia os meus impulsos, me traz aí uma serenidade, vamos dizer assim, me traz uma serenidade, né, para que eu tenha justamente tempo de me harmonizar diante dos desafios existenciais que nós temos. Porque vejamos, vamos pegar um exemplo. Aquele ser humano que está ali nos seus 50 anos de vida, vamos colocar assim, a idade, hoje nós temos uma expectativa de vida no Brasil em torno de 75 anos, em média, né? E você está com 50 anos. Você percebe que talvez não tenha atingido os seus objetivos, não tenha chegado a uma condição que você gostaria de ter chegado. Né? Você olha para o lado, olha para o seu vizinho está talvez numa condição melhor, e você reconhece que as coisas não deram certo. O que normalmente acontece quando eu tenho somente uma visão final da vida? Ou seja, me falta aí talvez 25 anos e tudo acabou. Então, quer dizer, será que vale o esforço agora nesses 25 anos, se eu sei que tudo termina depois? Então, talvez, quando eu penso em reencarnação, quando eu sei que após o túmulo eu continuo a existir, voltarei, mais uma vez, a esse palco, esse teatro terrestre, da nova existência, né, novas experiências, isso me dá um alento. Eu vou lembrar aqui, nós falamos de muitos espíritos, né, que mesmo quando eu tenho, isso a gente até falou já na exposição doutrinária lá no Chico Xavier, que mesmo quando eu tenho projetos que aqui a morte interrompe esses projetos, no plano espiritual eu dou continuidade a esses projetos. Né, desde que sejam projetos, obviamente, no sentido nobre, digno, né, de evolução, de crescimento, e a oportunidade disso aí. E muitas vezes eu retorno aqui ao palco terrestre, numa outra encarnação, e dou sequência. Nós temos, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, né, de uma criança que reencarna, neto, né, na condição de neto naquela família, que nada mais é do que o próprio gestor anterior, né, dono das propriedades lá, que havia desencarnado. O filho dele assume, e numa outra reencarnação ele volta como o filho, ou seria o neto, né, mas na verdade é o mesmo espírito. Né? Então, quer dizer, ele volta a assumir aquela mesma condição que ele estava anteriormente, né, a gerir o seu patrimônio material, que muitas vezes nós sofremos quando a gente não tem esse entendimento da reencarnação, pelas perdas materiais, infelizmente, que ainda somos escravos disso. Né? Quando eu tenho essa perspectiva da encarnação, há uma mudança geral no panorama. Muda totalmente. Então, quer dizer, o acelerador da vida material, eu começo a usar o pé, e talvez eu comece a usar um pouco mais a embreagem da minha condição espiritual, da minha melhoria contínua.